Olá, meu querido, olá, minha querida. Vamos dar continuidade aqui ao curso de Realidade do DF, da RID, falando da parte dos aspectos históricos, né, dessa disciplina muito interessante, muito empolgante aqui. Vamos continuar então nessa história aqui, ó. Vamos falar então, continuar na verdade, né, sobre esses fatos marcantes aqui que culminaram com a inauguração, com a criação de Brasília, tá bom? Vamos lá então. Na última aula a gente tinha parado lá na Constituição de 1946, né? Acaba o regime, o Estado Novo, do Getúlio Vargas, cai a Constituição outorgada, imposta de 1937, vem a Constituição de 1946, falando que a capital tem que ser transferida para o Planalto Central brasileiro e tinha que ser criada uma comissão de pessoas notáveis, né? Para fazer os estudos de localização dessa nova capital da República, tá bom? Então, dando cumprimento à Constituição de 1946, o presidente à época, o Eurico Gaspar Dutra, nomeia a comissão de técnicos sob a presidência do Marechal Djalma Poli Coelho para realizar os estudos de localização. Então, dando cumprimento à Constituição de 46, o Dutra nomeia essa comissão chefiada pelo Marechal Poli Coelho, tá bom? Poli Coelho lá em 1946, isso, tá, pessoal? Em 1948, especificamente em 21 de agosto, a comissão Poli Coelho, como ficou conhecida essa comissão, né, por ser chefiada pelo Poli Coelho, em relatório, indica a localização da nova capital no mesmo território escolhido pela Comissão Cruz. Então, para você ver a qualidade do trabalho feito pelo Luiz Cruz lá durante a Missão Cruz em 1892, né? Depois, anos depois, já em 1946, 47, o Poli Coelho e a comissão dele afirmam que o relatório, que o estudo feito lá pelo Cruz, pela Missão Cruz, foi excelente e que a localização da nova capital tinha que ser mesmo naquele quadrilátero lá, no quadrilátero Cruz, tá? Então essa foi a conclusão da Missão Poli Coelho, que o quadrilátero Cruz era show, né? Então tinha que ser lá mesmo, tá bom? Em mensagem ao Congresso, assinado em Corumbá, em Mato Grosso, o presidente solicita a apreciação dos congressistas, né? A Constituição determinava que esse estudo, do estudo de localização, tinha que ser apreciado pelo Congresso Nacional. Então, o presidente então envia esse estudo à apreciação dos congressistas lá no Congresso Nacional. E devido a essa importância dessa solicitação, a imprensa denominou o documento de mensagem de Corumbá, tá? Então, mensagem de Corumbá foi a que o presidente da República enviou ao Congresso para deliberar sobre a localização da nova capital da República, no relatório lá feito pela Missão Poli Coelho, tá bom? Então foi a mensagem de Corumbá, tá certo? E só em 1953, alguns anos depois, né, que foi então aprovado, o Congresso aprova as conclusões do relatório Poli Coelho, tá? Em 1953 foi aprovado então o relatório Poli Coelho lá pelo Congresso Nacional e o projeto de lei, o 1803, lá de 1953, autoriza o governo a definir o sítio da nova capital. Então essa lei lá do Congresso autoriza o Poder Executivo a estabelecer o sítio para a construção dessa nova capital, tá? Tá bom? Beleza, vamos continuar. E aí, aqui, ó, em 1953, já era o Getúlio Vargas de novo. O Getúlio Vargas, dessa vez, eleito, tá? Não era mais um ditador, foi eleito lá para o mandato de 51 até 55, tá? Então, em 1951 em diante, já era o Getúlio Vargas o presidente da República, tá? Eleito, dessa vez não era mais um ditador, tá? Então, o Getúlio Vargas, ele cria a Comissão de Planejamento e Coordenação da Mudança da Nova Capital Federal, tá? Então, Getúlio Vargas criou essa Comissão de Planejamento da Mudança, né? E indicou o general Caiado de Castro para presidir essa comissão. Então, Getúlio Vargas criou a Comissão de Planejamento da Mudança e indicou o general Caiado de Castro para presidi-la, tá bom? Vamos resolver uma questão, então. Vamos lá. Questão de 2018. Em 1946, com a revisão constitucional, a mudança da capital do país para o Planalto Central foi incluída nas disposições transitórias da Constituição. Isso mesmo. Assim, em novembro do mesmo ano, o presidente Eurico Gaspar Dutra, nomeou a Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital do Brasil. Isso mesmo. Considerando que o texto apresentado se refere a um importante momento para a criação da nova capital, é correto afirmar que a mencionada comissão denominava-se Missão... E aí, pessoal? Ficou fácil, né? É a Missão Poli Coelho, tá? Poli Coelho, letra D. Não confundir com a Missão Cruz. A Missão Cruz foi decorrência da Constituição de 1891, foi nomeada pelo presidente Floriano Peixoto. Já a Missão Poli Coelho foi decorrência da Constituição de 1946 e foi nomeada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, tá? Que definiu o Marechal Djalma Poli Coelho como presidente dessa comissão. Então, a comissão ganhou o nome, a missão ganhou o nome de Poli Coelho, tá? Não é Missão Cruz, que foi lá em 1892, não é a Missão da Nova Capital,
não é missão Gaspar Dutra e não é missão Planalto Central. É a missão Poli Coelho, beleza? Vamos lá então. Comissão de Planejamento. O Getúlio Vargas criou, né, essa comissão de planejamento e coordenação da mudança da nova capital e indicou lá, à época, em 1953, o general Caiado de Castro. E aí, em 54, o Getúlio Vargas se suicida, né? Então, o Getúlio Vargas se suicida e assume o vice dele, o Café Filho. Então, após o suicídio de Getúlio Vargas, o Café Filho, novo presidente da República, né, convida o Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque para presidir essa comissão, tá? Então, sai o general Caiado de Castro da presidência dessa comissão e entra o Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, tá bom? Isso o Café Filho, o presidente nomeou ele, tá? E aí, sob o comando do José Pessoa, essa comissão ganhou um ritmo bem frenético de atividades. Essa comissão, então, contrata a empresa Cruzeiro do Sul, Aerofotogrametria, para fazer os estudos de fotografar a região que deveria situar o novo sítio, o sítio da nova capital da República. Então, essa empresa ela fazia voos aéreos, né, e ia tirando fotos, né, fazia um estudo de fotografia, né, aerofotogrametria, tá? Então, a empresa faz fotos aéreas de toda a área sugerida pelo relatório Poli Coelho, que tinha sido aprovado lá pelo Congresso Nacional, tá? Foi essa empresa, então, Cruzeiro do Sul. E aí, com essas fotos tiradas pela empresa Cruzeiro do Sul, foi contratada uma outra empresa, essa aqui, ó, a Donald J. Belcher Associates Incorporated, foi contratada, então, para fazer os estudos, era uma empresa norte-americana, foi contratada para fazer os estudos, pegar essas fotos que a Cruzeiro do Sul tinha feito e fazer estudos de fotoanálise, né, montar um quebra-cabeça e ver onde seria o melhor local para o sítio da nova capital, tá? Para o lugar específico onde seria construída a nova capital. Então, a Belcher, essa empresa norte-americana, ia fazer, então, esse trabalho de fotoanálise, tá bom? Então, é isso, ó, contrata o serviço da empresa norte-americana, Donald Belcher, para estudos de fotoanálise e fotointerpretação sobre a grande área proposta pelo relatório Poli Coelho. Os estudos iriam indicar os 5 melhores sítios de 1.000 km², onde seria construída a nova capital. Então, a empresa Donald Belcher tinha que fazer, então, esse estudo e indicar os 5 melhores sítios onde deveria ser situada a nova capital. E aí a comissão lá de localização ia definir qual era o melhor sítio, tá bom? Então, essa foi a missão aí da empresa Donald J. Belcher. Vamos lá. Aí a gente vai dar um pause nessa história para começar a falar de JK. Porque nessa época aqui, em 1955, JK vira candidato à presidência da República, tá? Pelo partido PSD. O rival dele era o Juarez Távora pela UDN. Então, a UDN era o partido de oposição ao JK. Antes, vamos falar um pouquinho da história do JK, né? Ele já tinha sido, como eu falei para vocês em aulas anteriores, ele tinha sido deputado constituinte, então ele participou lá da elaboração da Constituição de 1946, defendeu essa ideia da interiorização da capital, mas só que o parceiro dele, o Israel Pinheiro, queriam puxar a sardinha para o lado de Minas Gerais. Eles eram deputados mineiros e ele, então, queria que a nova capital ficasse situada no Triângulo Mineiro, lá perto de Uberaba, Uberlândia, Araguari, tá? E aí foi voto vencido, acabou vingando a ideia de que a capital deveria ser no Planalto Central, tá bom? Depois disso, ele foi prefeito de Belo Horizonte. Aí, nessa época, ele ganhou, assim, muita projeção. Ele era chamado de prefeito furacão, porque ele fez muita obra lá em Belo Horizonte como prefeito. Uma dessas obras, ele se uniu ao Oscar Niemeyer, arquiteto, para fazer um novo bairro lá em Belo Horizonte, que foi o bairro da Pampulha. Quem conhece Belo Horizonte sabe lá que é uma região muito bonita, que tem várias obras, tem um laguinho, tem uma igreja, tudo obra do Oscar Niemeyer. Então, nessa época aí que ele era prefeito de Belo Horizonte, ele conheceu o Oscar Niemeyer, que depois viria a ser um parceiraço dele na construção de Brasília. Assim também como ele conheceu lá na época como deputado, o Israel Pinheiro, que também viria a ser outro parceiraço dele aqui na construção de Brasília, tá bom? Depois de prefeito de Belo Horizonte, ele foi governador de Minas Gerais. E aí, em 1955, ganhou o apoio do PSD para ser candidato à presidência da República, tá bom? E aí, um fato curioso, em 1955, lá, no dia 4 de abril, primeiro comício dele da campanha presidencial, ele faz um comício na cidade de Jataí, lá em Goiás. E ele falava muito nesse comício que ia cumprir a Constituição, que a Constituição seria cumprida, que ele era o defensor da Constituição, e ficou nessa história de Constituição, de falar que ia cumprir, até que o Toniquinho, um popular lá de Jataí, o Toniquinho da farmácia, pergunta para ele, indaga ele lá de baixo, né, o presidente lá em cima do comício, o candidato a presidente em cima no palanque,
E ele levanta a mão e fala, presidente, o senhor fala tanto em cumprir a Constituição, mas lá na Constituição está previsto que tem que ser construída uma nova capital aqui no Planalto Central. O senhor vai mesmo cumprir a Constituição? E aí, o próprio JK fala, né, no livro dele, que foi pego de surpresa, né? Ficou ali extasiado alguns minutos, olhando para um lado, para o outro, sem saber o que responder, e acabou respondendo que sim, que transferiria a capital da República para o Planalto Central, que construiria, sim, uma nova cidade naquela região ali do Planalto Central. E isso agradou muito o público lá, o eleitorado, né, de Jataí, porque o povo goiano, a classe política goiana e o povo goiano, eles queriam muito que ocorresse essa interiorização da capital, porque Goiás ganharia destaque, né? O centro do poder deslocaria lá do litoral para vir para uma região mais interiorana dentro do estado de Goiás. Então, o povo goiano queria muito. Então, foi aquele auê, aquela coisa toda, o pessoal apoiando essa ideia da construção de uma nova capital no Planalto Central, tá bom? Então, foi isso, ó. Em comício na cidade de Jataí, o candidato a presidente da República foi questionado pelo popular Antônio Soares Neto, o Toniquinho na época tinha 29 anos, tá? Toniquinho da farmácia, se caso fosse eleito, iria cumprir a Constituição e construir Brasília, tá? Então, o candidato à presidência da República, o Juscelino Kubitschek, afirma que sim, que iria cumprir a Constituição e iria construir a nova capital, beleza? Então, esse foi o comício do JK em 1955, lá na cidade de Jataí, no estado de Goiás, beleza? E aí, sobre isso, ele escreveu no livro dele, o livro dele chamado Por que Construir Brasília, ele afirma o seguinte sobre esse episódio. Quero confessar que até aquele instante não havia fixado com a devida atenção o problema da mudança, mas tive de responder de pronto a pergunta. Sendo assim, daria eu os primeiros passos para a construção da futura capital do Brasil. Então, o JK afirma que foi pego de surpresa. Há controvérsias nessa situação aqui, tá? Alguns historiadores, como o Ronaldo Costa Couto, que é um profundo conhecedor da história de Brasília, biógrafo do JK, ele afirma que não foi bem assim não, tá? Já era um caso pensado, inclusive foi caso pensado fazer no estado de Goiás, esse comício, em Jataí, para que o povo abraçasse essa ideia, porque o pessoal de Goiás realmente queria que ocorresse essa mudança, tá? Então, o JK afirma que foi pego de surpresa, mas alguns historiadores falam que não, até porque o Estado brasileiro, vocês viram aí, a Constituição, aprova relatório, faz missão, nomeia comissão, contrata empresa, o Estado brasileiro já estava muito caminhando na direção de realmente fazer esse processo, essa mudança da capital lá do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. Então, JK talvez tenha pego essa ideia, que já estava rolando, e incorporou as suas ideias de campanha, tá? Então, JK afirma que foi pego de surpresa, alguns historiadores falam que não foi bem assim, que ele fez de caso pensado. De toda forma, JK, gente, era um político assim, brilhante. Eu considero ele o melhor presidente da República que nós já tivemos. Ele era um político com P maiúsculo, era um cara muito, muito sagaz. Então, pode ser sim que ele tenha feito isso de caso pensado, tá? Beleza? Anos mais tarde, o JK diria que o projeto só não foi barrado pela oposição porque a UDN, né, que era o partido opositor, apostava no fracasso da empreitada, cujo efeito seria seu enterro político. Então, essa ideia dele de construir Brasília, construir a nova capital, a oposição ao UDN, que fazia uma oposição ferrinha mesmo a ele, foi deixa ele vai se enforcar com a própria corda, porque ele não vai dar conta de construir Brasília, e aí vai ser o enterro da carreira política dele. Então, a UDN meio que deixou essa história de Brasília, essa história da construção da capital, correr solta. Não fez muita oposição não, tá? Então, JK teve que mostrar que eles estavam errados, que ele conseguiria sim construir Brasília, tá bom? Em 55, ainda lá em 55, né, em outubro, o JK é eleito presidente da República, com 3 milhões e pouco de votos, 35% do eleitorado. Em segundo lugar ficou o Juarez Távora, que era da UDN, tá? Então, a UDN, a partir de então, desde a campanha, fazia oposição ferrenha ao JK e ao partido dele, o PSD, tá bom? Então, 3 de outubro, JK é eleito presidente da República. E aí, o JK, como eu falei para vocês, era um político com P maiúsculo. Era um cara que conseguiu, durante a campanha, empolgar o país com o slogan dele, que foi muito famoso, até hoje é muito famoso, que é o de 50 anos em 5. Ou seja, ele afirmava que o Brasil ia crescer 50 anos, ia se desenvolver 50 anos em apenas 5 anos, que era o período do mandato dele. Então ficou esse slogan aqui, 50 anos em 5. Era o slogan da campanha presidencial do Juscelino Kubitschek, tá? E ele fez isso por meio de um plano de metas. Num plano de metas, famoso plano de metas de JK, ele estabeleceu, então, várias metas a serem atingidas para conseguir esse progresso que o país precisava. Então, ele afirmava que o país ia crescer 50 anos em apenas 5 anos do mandato dele, tá bom? Então, empolgou o país e conseguiu vencer a eleição. O plano de metas, às vezes, cai em prova, tá? É interessante falar. Eram 30 metas nessas áreas aqui, ó.
30 metas aqui nessas áreas, de energia, de transporte, alimentação e indústria de base. Então, cada um desses temas tinha metas a serem alcançadas. E, de fato, no campo da energia foram construídas muitas hidrelétricas, no campo do transporte foram abertas muitas rodovias. O Brasil realmente se desenvolveu muito durante o governo JK em termos de desenvolvimento econômico e progresso para a nação brasileira, tá? No campo da alimentação também tinha metas a serem cumpridas, de aumentar a produção de trigo, aumentar a produção disso e daquilo, na área agropecuária, tá? Produção de alimentos. E na indústria de base também. O Brasil se desenvolveu muito nessa questão da indústria de base, nessa época. Vieram muitas empresas multinacionais, estrangeiras, se instalaram aqui. Então, o Parque Fabril, a parte industrial do Brasil, se desenvolveu muito durante o período JK, tá bom? Dentro dessas metas de indústria de base, tinha algumas metas que eram da área de educação, que era construir escolas técnicas, fomentar o desenvolvimento da capacidade de trabalho do brasileiro, né? Para ele ter mais estudo para poder trabalhar justamente nessas novas frentes que o país estava abrindo em relação à indústria, em relação à energia, transporte, etc. Tá? Então, esse foi o plano de metas do JK, tá? Plano de metas JK. Uma consequência também que é muito cobrada em prova e é muito mencionada é o seguinte, essa aqui você tem que se lembrar bastante, tá? Endividamento. Endividamento. O Brasil cresceu muito nessa época? Cresceu. Gerou muito emprego? Gerou. Foram criadas muitas indústrias, foram abertas muitas estradas, construídas hidrelétricas, tudo isso. Mas só que isso teve uma consequência para o país. Essa consequência foi o endividamento do nosso país, tá? Inclusive para a construção de Brasília. Foram tomados muitos empréstimos internacionais, vieram muitas empresas estrangeiras. Então, teve essa questão do endividamento da dívida pública brasileira e da dívida externa também, porque foram contraídos muitos empréstimos internacionais. Então, a consequência desse plano de metas e desse governo arrojado do JK foi o endividamento do país, tá? Isso direto cai em prova, tá bom? E aí, de última hora, além das 30 metas iniciais, foi incluída a 31ª meta, a chamada meta-síntese. Então, o JK chamou essa 31ª meta de meta-síntese de todo esse plano de metas dele, que era a construção de Brasília e a transferência da capital federal. Então, a transferência da capital ficou como uma meta-síntese, o que resumia todo esse plano de metas do JK. A meta-síntese, então, foi a construção de Brasília e a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central, tá? Então, a meta-síntese, tá bom? A construção de Brasília, também foram tomados muitos empréstimos, causou um endividamento do país, tá? A construção de Brasília não foi das mais baratas, foram contraídos muitos empréstimos. Na fase final, faltava realmente recurso, faltava dinheiro para construir Brasília. JK, como era um grande líder, ele chegava a ligar para as empreiteiras, ligar para o presidente da empreiteira falando, fulano, faz esse favor aí pelo país, forneça lá aquele tijolo, aquele cimento que está precisando. Fulano, a gente está precisando daquele concreto lá, a gente vai pagar, mas tem como liberar? Então ele fazia isso pessoalmente, ele se empenhava muito pela construção de Brasília, tá? O JK realmente era um grande líder, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, fazer uma questão então de prova. Várias publicações e uma minissérie apresentada por uma rede de TV, né, foi a Globo, em 2006, tem mostrado a vida política de Juscelino Kubitschek. Que outro presidente teve a vida contada numa minissérie? Só o JK mesmo, né? Então, em 2006, teve essa minissérie falando do JK. Em comemoração ao 50º de sua posse, né? Foi em 2006, fazendo 50 anos que ele tinha tomado posse como presidente da República. O slogan de sua campanha, que marcou seu governo, foi... Ficou fácil, né? Ficou fácil. Letra D. 50 anos de progresso em 5. Era os 50 anos em 5. Esse era o slogan do JK na campanha presidencial, tá? Não era a Amazônia nossa, não é governar e abrir estado também não. Ele fez muita estrada, mas o slogan dele não era esse. Este é um país que vai para frente, também não era isso. Vamos repartir o bolo, também não. De vez em quando algum deputado distrital fala isso para o governador, mas não foi slogan do JK, tá? Então a questão correta é essa aqui, ó. Letra D. 50 anos em 5. Era o slogan do JK durante a campanha presidencial. Beleza? Vamos resolver outra questão. A construção de Brasília era a meta-síntese do plano de metas de JK. Corretinho, meta-síntese do plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek, cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento do país em diversas áreas, como nas de energia, certo? Transportes, certo? Produção agrícola, indústria e educação. Tá aqui, eu falei para vocês que lá nas metas da indústria tinha uma meta em relação à educação, né? De profissionalizar a mão de obra brasileira. Então, essa questão está certinha, tá? Questão correta sobre o plano de metas de JK, beleza? Vamos continuar, então. A gente deu uma pausa para falar do JK e agora a gente vai continuar a história lá em 1955. Vocês lembram que tinham sido contratados lá pela Comissão de Planejamento e Mudança da Nova Capital a empresa
Cruzeiro do Sul para fazer as fotos e a empresa Donald Belcher para fazer os estudos de fotoanálise e fotointerpretação, né? E aí, em 1955, é apresentado o relatório Belcher, como ficou conhecido o relatório lá feito pela empresa americana, tá? Sobre os melhores sítios para a instalação da nova capital. Então, a empresa fez os estudos de fotoanálise e definiu os 5 melhores sítios onde poderia ser construída a nova capital da República, tá bom? Para evitar a especulação, olha, especulação em Brasília desde essa época, hein? O pessoal tinha medo e acontece muito. Para evitar a especulação imobiliária, caso divulgadas as posições geográficas, o Marechal José Pessoa, né, que era o presidente da comissão, atribuiu a cada sítio desse, uma cor. Verde, castanho, azul, amarelo e vermelho. Então, os 5 sítios foram dados, não foi nomeado, não foi dito onde era, só foi dito que a cor. Castanho, verde, amarelo, foi dada a cor então, tá? Então, baseado no relatório, né, o relatório Belcher, o sítio Castanho, tá? O sítio Castanho foi o escolhido para a instalação da nova capital, tá? Foi escolhido pelos membros da Comissão de Localização da nova capital federal. Então, foi escolhido o sítio Castanho. Entre esses 5, foi escolhido o sítio Castanho, tá bom? É isso aqui, ó. 5 melhores sítios para a localização da capital federal. Tá aqui o atual território do DF, né? Aqui tem o sítio Castanho, que acabou sendo escolhido, é onde está situado aqui o plano piloto. Outra ideia também era o sítio Verde, onde está aqui Planaltina, né? Nossa região administrativa de Planaltina. Outra proposta era o sítio Azul, aqui perto de Anápolis. O sítio Amarelo, aqui perto de Leopoldo de Bulhões, Silvânia e Vianópolis. E o sítio Vermelho, aqui nas proximidades do município de Minas Gerais, Unai. Então, desses 5, foi escolhido pela comissão o sítio Castanho, que é onde hoje está situada a nossa capital federal, Brasília, tá? O plano piloto especificamente, beleza? Então, foi escolhido o sítio Castanho, lembre-se disso. Em 56, final de janeiro, o JK, então, toma posse como presidente da República, né? Ele ganhou a eleição lá em 1955 e a posse dele como presidente da República foi no final de janeiro de 1956. E aí, daria início, então, ao mandato dele como presidente da República. E já de cara, ele já toma providências para a construção da nova capital. Ele envia ao Congresso a Mensagem de Anápolis, como ficou conhecida o projeto de lei à época. Mensagem de Anápolis, porque na época ele estava lá em Anápolis e enviou, então, essa mensagem ao Congresso Nacional propondo esse projeto de lei, né, uma proposição de projeto de lei, propondo a criação da nova CAP, que seria uma empresa que cuidaria da construção de todos os detalhes da construção de Brasília, e também nesse projeto ele propôs que o nome da capital fosse Brasília, lá como tinha pensado lá anos atrás o José Bonifácio de Andrada e Silva, tá bom? Então ele propõe criar a nova CAP, essencial para a construção de Brasília, e propõe também que a nova capital se denomine Brasília. Então foi aprovada a Lei Federal número 2874 de 56, que define as coordenadas geográficas do território do DF, né? Paralelo 15, situado aqui a leste, a Rio Preto, uma das divisas, a oeste, o Rio Descoberto, coordenada limitando, enfim, foi definido nessa lei qual seria o perímetro do território da nova capital, tá? Ela foi a primeira norma infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, a dar início ao propósito de mudança da capital federal para o Planalto Central. Antes era só as constituições, né, que falavam que tinha que mudar, Planalto Central, PPP, e agora essa foi a primeira lei, de fato, aprovada, que dava um propósito, então, à criação da nova capital federal. Nessa lei de 56, proposta por JK, foi definido que o nome da capital seria Brasília, tá bom? E foi criada a nova CAP. A nova CAP seria o faz tudo aqui em Brasília, tá? Durante a Constituição, a nova CAP era o faz tudo aqui em Brasília. Contratava pessoal, organizava as coisas, contratava empreiteira, fazia projeto, fazia tudo. Aqui dentro de Brasília, tudo que precisasse era com a nova CAP. Construir escola, fazer hospital, toda essa coisa que foi surgindo nessa necessidade durante a construção foi a nova CAP que tomou as providências, tá bom? E, detalhe importante, você precisa saber, é que o Israel Pinheiro torna-se o primeiro presidente da nova CAP, tá? Israel Pinheiro, eu já mencionei ele algumas vezes, você precisa ter uma ideia de quem foi Israel Pinheiro, tá? Eu já falei para você que lá na época da Constituição de 1946, o JK e o Israel Pinheiro eram parceiros, deputados mineiros, e eles defendiam essa interiorização da capital da República. Então, quando o JK torna-se presidente da República e cria a nova CAP, ele convida o Israel Pinheiro para ser o primeiro presidente da nova CAP, tá? O parceirão dele, então, o Israel Pinheiro, vira o primeiro presidente da nova CAP. À época, ele teve até que, em 56, o Israel Pinheiro tinha sido eleito deputado, né? Deputado federal. E aí, para assumir a nova CAP, ele teve até que renunciar ao mandato de deputado. Então, ele assumiu esse desafio aí, que o JK botou ele para ser o primeiro presidente da nova CAP e conduzir os trabalhos da construção de Brasília, tá bom? Então, Israel Pinheiro. Vamos fazer questão. Vamos ver como é que isso cai em prova.
A Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap, foi constituída pelo governo federal para planejar e executar a construção de Brasília em seus diversos aspectos. A questão está certinha, foi isso mesmo. O governo federal, então, o governo JK, criou a Nova Cap, que era responsável por fazer tudo aqui em Brasília. Construção, contratar empresa, contratar pessoal, fazer tudo, era aqui com a Nova Cap, tá? Próxima questão recente também, ó, 2019. Ele foi um dos homens de confiança de Juscelino Kubitschek. Trabalhava ininterruptamente das 6 horas da manhã até a noite, fosse no escritório ou fiscalizando as obras. O engenheiro, que já tinha bastante prestígio na carreira, foi o grande esteio da construção. Foi presidente da Nova Cap e também foi o primeiro prefeito de Brasília. O trecho apresentado refere-se a Israel Pinheiro. Israel Pinheiro já era um político, como eu falei para vocês, bastante conceituado, já tinha sido deputado. Assume esse desafio, então, de comandar a Nova Cap, ser o primeiro presidente da Nova Cap, e quando o Distrito Federal foi criado, a capital foi transferida para cá, ele foi designado o primeiro prefeito, nomeado o primeiro prefeito aqui de Brasília, do Distrito Federal, tá? Então, ele foi o primeiro presidente da Nova Cap, primeiro prefeito de Brasília, tá bom? Então, nós estamos falando de Israel Pinheiro, uma figura fundamental para a construção de Brasília. Ele era engenheiro, comandou a Nova Cap, tem muitas histórias muito interessantes sobre Israel Pinheiro, vou contar uma para vocês, que ele visitava muito as obras, né? Ele ficava no escritório lá da Nova Cap, que era em Lusiânia, mas também visitava muitas obras, né? Incentivando, dando orientações para os engenheiros, para os operários. E ele sempre falava assim, quando ele não gostava de alguma coisa, ele falava, refaz isso aqui, eu não gostei não. E aí o engenheiro ia retrucar com ele, mas doutor Israel, mas tá certo. Ele, não. Quem tem mais tempo de engenharia, sou eu ou sou você? Aí é o senhor, doutor. Então faça como eu estou mandando. Então ele estava sempre atento a todas as construções aqui de Brasília, tá? Vamos aproveitar a oportunidade para falar sobre os outros aqui. Bernardo Sayão. Quando a Nova Cap foi criada, Israel Pinheiro presidente, e a Nova Cap tinha 3 diretorias executivas. Uma delas ficou com o Bernardo Sayão, outra ficou com o Ernesto Silva e outra com o Iris Mainberg, tá? Então o Bernardo Sayão era engenheiro, diretor executivo da Nova Cap, também foi muito importante para a construção de Brasília. Infelizmente morreu em 59, durante a construção da estrada Belém-Brasília, tá? O JK deu essa missão para ele, de construir essa importante rodovia aqui brasileira, e ele lá, durante a construção dessa rodovia, em 59, ele veio a falecer, porque uma árvore caiu em cima da barraca que ele estava, né? Um acampamento, o pessoal trabalhando com a derrubada das árvores para abrir a estrada, e aí uma dessas árvores caiu em cima da barraca que ele estava e ele veio a falecer, tá? Esse era o Bernardo Sayão. Lúcio Costa, responsável pelo projeto urbanístico de Brasília, a gente vai falar dele daqui a pouco. Roberto Burler Marx, responsável pelo projeto paisagístico, né, de paisagens, ele era um paisagista, os jardins, tudo isso era com o Burler Marx. E o Joaquim Cardoso era um parceiro do Niemeyer, ele era engenheiro, ele que calculava, o Joaquim Cardoso, que calculava as estruturas que o Oscar Niemeyer desenhava. Então o Oscar Niemeyer desenhava lá as coisas sem ser retas, né? Coisas em curva, os prédios e tudo mais, e aí quem tinha que se virar para calcular como é que se ia ficar em pé, quem tinha que fazer os cálculos estruturais, era o Joaquim Cardoso. O Oscar Niemeyer falava que o Joaquim Cardoso era o brasileiro mais culto que existia. De fato, além de fazer esses cálculos estruturais, ele era poeta, ele era escritor, ele era tradutor. O Joaquim Cardoso ele falava mais de 15 línguas. Então, o Oscar Niemeyer falava que ele era o brasileiro mais culto que existia. Tá? Então, são esses aí personagens da história de Brasília. Resposta correta, Israel Pinheiro aqui, que foi o primeiro presidente da Nova Cap e primeiro prefeito de Brasília, tá bom? Em 56 ainda, é apresentado o projeto de lei do deputado Emival Caiado, lá da UDN, oposição, né, mas só que do estado de Goiás, que fixava a data da mudança da capital federal. Deu origem, então, esse projeto de lei dele à Lei 3273 de 57, foi sancionada pelo presidente JK, fixou para 21 de abril de 1960 a data da mudança da capital para Brasília. Então, lá em 1956, o Caiado apresentou esse projeto, foi aprovado em 57, e a construção de Brasília já começa meio que com uma corda no pescoço, porque em 57 já tinha uma lei definido que em 21 de abril de 1960 tinha que ser inaugurada Brasília. Então, tinha aí praticamente 3 anos para construir uma cidade inteira, tá? Então, a construção de Brasília já começou aqui com todo mundo com a corda no pescoço, tá bom? Em 56 ainda, em 2 de outubro, o JK vem e faz a primeira visita aqui ao Planalto Central, tá? Onde seria construída a nova capital do Brasil. Ele fez muitos voos. Nesse período da construção de Brasília, realmente, ele veio mais de 200 vezes aqui para Brasília. Saía lá do Rio de Janeiro, do Palácio do Catete, onde era a sede do governo federal, e pegava o avião e vinha direto aqui para acompanhar as obras aqui em Brasília, tá? Então ele deu muito exemplo, ele ia até o canteiro de obra, empolgava os operários, conversava com engenheiros, então ele dava muito exemplo e incentivava muito que a construção ocorresse no prazo estabelecido, tá? Beleza? Então é isso.
Meu amigo, minha amiga, chegamos ao final dessa aula então. Eu peço mais uma vez, se você puder dar uma olhadinha lá nas mídias sociais do CDF, tem coisa muito bacana. YouTube está muito legal, tem muito vídeo lá disponível para você estudar de graça, tá? Para ver quem são os professores do CDF, estudar as matérias, tá? Tá muito legal lá, muita dica bacana. Assim como o meu Instagram também, tem muita dica bacana sobre concursos aqui para o Distrito Federal, tá beleza? Então até a próxima aula. Tchau, tchau, até mais. Valeu!